Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. As lições de hoje, dessa semana, é confirmados na presente verdade, e nessa segunda-feira nós temos para nós algo importante, prestando contas. Então vamos ver qual é a prestação de contas que nós temos, que é o que nessa lição traz para nós no dia de hoje. Pergunta A: por que e como precisamos mudar de atitude e de abordagens quando recebemos mais luz do céu? Então nós somos cristãos, estamos aprendendo cada vez mais as coisas sagradas, vamos recebendo mais informações através do Espírito de Profecia, através do estudo da Bíblia, através do que o Espírito Santo traz ao nosso coração, trazendo sempre aquele fortalecimento naquilo que nós aprendemos, e vamos tendo cada vez mais luz. Em face disso, o que nós precisamos mudar? O que precisamos fazer? Como e por que é preciso isso? Então, o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, palavra do apóstolo Paulo, Tiago, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E ainda o sábio Salomão, Provérbios capítulo 4, 18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. E palavras do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 23, diz: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então aqui nós temos dois versos positivos. Um fala que nós conhecemos, buscamos informações, buscamos conhecimento da verdade e entendemos como fazer o bem às pessoas. Se nós não fazemos, nós estamos pecando. E não só as pessoas, a nós também, como pessoa, O outro texto vem trazendo para nós que, como justos, nós vamos aprendendo, e é como o dia, o amanhecer do dia. Aquilo vai devagarzinho, começando a ter luz, até que torna-se um dia perfeito, o sol a raiar e a brilhar. Então, nós temos que ser exatamente a mesma coisa. Nós vamos aprendendo, e cada vez que vamos aprendendo, a responsabilidade vai aumentando, que nós temos mais conhecimento e automaticamente mais responsabilidade daquilo que conhecemos. Se nós não assim fizermos, então é o verso que as palavras de Jesus: vai haver trevas. É muito mal, quanto maior a responsabilidade, maior também seria a irresponsabilidade em não cumprir aquilo que nós conhecemos. Essa aqui é a verdade. Pena inspirada. O texto é Testemunho para a Igreja, volume 2, páginas 123 e 124. É um texto até grandinho. Diz assim: Deus cobra seu povo conforme a graça e a verdade que lhes concedeu. Devemos cumprir todas as suas justas exigências. Pessoas responsáveis devem andar na luz que brilha sobre elas. Caso não consigam fazer isso, sua luz se transforma em escuridão, e a intensidade dessas trevas é proporcional à luz que receberam. A luz acumulada brilhou sobre o povo de Deus, mas muitos negligenciaram segui-la, e por essa razão encontram-se num estado de grande fraqueza espiritual. Não é por falta de conhecimento que o povo de Deus está agora perecendo. Eles não serão condenados porque não conheceram o caminho, a verdade e a vida. A verdade que alcançou o seu entendimento, a luz que brilhou sobre a alma, a qual negligenciaram ou recusaram, é que os condenará. Aqueles que nunca tiveram luz para rejeitar não serão condenados. O que mais poderia ter sido feito pela vinha de Deus? A luz, a preciosa luz, brilha sobre o povo de Deus, mas não o salvará, a menos que permitam que ela o salve, que vivam plenamente de acordo com ela e transmitam a outros em meio à escuridão. Deus chama seu povo à ação. É uma obra individual e necessária, a de confessar, abandonar os pecados, retornar ao Senhor. Ninguém pode fazer esse trabalho em favor de outra pessoa. O conhecimento religioso se acumula e isso tem aumentado as obrigações correspondentes. Grande luz tem brilhado sobre a igreja e ela os condena, porque eles se recusam a andar nela. Se fossem cegos, não teriam pecado. A questão é que
Pelo fato de terem visto a luz e ouvido muita verdade, ainda não são, contudo, sábios e santos. Ao longo dos anos, muitos não têm feito nenhum avanço no conhecimento da verdadeira santidade. Esses irmãos têm deficiências espirituais. Em vez de avançar rumo à perfeição, estão, na verdade, voltando para as trevas e a escravidão do Egito. Sua mente não é exercitada para a devoção e a verdadeira santidade. Vemos aqui a palavra santidade já 2 vezes. Será que o Israel de Deus despertará? Será que todos que afirmam ser piedosos tentarão eliminar todo o erro? Confessarão a Deus cada pecado secreto e afligirão a alma diante dele, diante de Deus? Será que, com grande humildade, eles investigarão os motivos de cada ato e perceberão que o olhar de Deus lê tudo e encontra cada detalhe oculto? Que a obra seja completa e sem reservas a consagração a Deus. Ele pede uma entrega total de tudo que temos e somos. Ministros e povo precisam de uma nova conversão, uma transformação da mente, sem a qual não somos um cheiro de vida para a vida, mas, pelo contrário, de morte para a morte. Então é um tópico com uma pergunta só, mas uma pergunta muito solene. Por que e como precisamos mudar de atitude e abordagem quando recebemos mais luz do céu? Por quê? Porque quanto mais luz nós temos, mais responsabilidade nós temos. Não só de exercer em nós essa luz que recebemos no nosso dia a dia, edificar o nosso caráter, como dentro da nossa família e mais naqueles que não conhecemos. Levar esse conhecimento de forma prática, que é o mais importante de tudo, e depois de forma verbal para essas pessoas. Então devemos lembrar de santificar-nos. Ali falou na santificação algumas vezes, pediu a santificação sem a qual nós não veremos a alva, sem a qual nós não veremos a Cristo, sem a qual nós não nos salvaremos. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, Deus nos dê sua graça, para que possamos realmente voltar ao primeiro amor. Essa é a necessidade que temos, somente nós, incluindo eu, que nascemos no movimento de reforma, nascemos na igreja, nascemos num lar cristão e muitas vezes tornamos a religião uma mesmice, um ritual, uma tradição. E não é bem assim que nós devemos lidar com as coisas espirituais. Devemos lembrar que Cristo morreu por nós, Cristo deixou tudo o que precisamos, deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, que está sempre batendo na porta do nosso coração, pedindo entrada para ter mais espaço ali dentro. Devemos lembrar da necessidade que temos de realmente fazer um reavivamento, uma santificação pessoal, familiar, na igreja, para que possamos não ser condenados, principalmente para que não possamos ser trevas aos nossos irmãos, e sim luz para nós, luz para a igreja, luz para o mundo. Que Deus nos dê sua graça e abençoe para isso. Amém.